Bem-vindos de volta. Eu sou Henrique Bonan Rampazzo, mestre em História pela Universidade de Caxias do Sul, e estamos aqui para mais uma aula sobre a Idade Média e Game of Thrones. Na aula de hoje vamos tratar sobre aqueles que discordavam da Igreja Católica dentro de suas próprias fileiras, aqueles que virão a ser chamados de hereges. Mas afinal, quem é o herege? O famoso historiador francês Georges Duby dirá que o herege é alguém que se desviou, que não concordou com a verdade global estabelecida, no caso, pela Igreja Católica. Heresia, no Ocidente feudal, é pregar algo que vai contra o consenso comum sobre religião. Não vamos ver essas discordâncias apenas no período medieval. Muitas delas começarão no final do Império Romano e vão se estender pela Idade Média. Podemos aqui falar dos arianos, que pregavam que Jesus era apenas filho de Deus, não parte dele, e os nestorianos, que pregavam que Maria era mãe de Jesus homem, não mãe de Jesus Deus. Essas são apenas duas de muitas que surgiram conforme o tempo, mas vamos nos ater aqui àquelas do Ocidente feudal. Mas se as heresias antigas acabaram sendo extintas, no mais tardar, por volta do ano 800, no século XII surgirão outras com grande força. Essas, que incluíam cátaros, valdenses e outros, vão perdurar até quase 1500, quando a Reforma Protestante romperá novamente a Igreja Católica Romana. Mas como essas heresias se mantiveram por tanto tempo? Vamos ver agora uma cena do seriado onde um líder de uma seita religiosa fala com a rainha. I don't think this is a good idea, Your Grace. Nonsense, Samarin. These are deeply religious people. Where can I find the High Sparrow? 7 blessings, brother. Wait, John. Thank you, gods. Thank you. Just a little more. The young man said I'd find the High Sparrow back here. Where is he? High Sparrow. Sounds ridiculous, doesn't it? Like Lord Duckling or King Turtle. So, it's meant to. We're often stuck with the names our enemies give to us. The notion that we're all equal in the eyes of the Seven doesn't sit well with some, so they belittle me. 7 blessings to you. 7 blessings to you, my dear. It's only a name. Quite an easy burden to bear. Far easier than hers. Why no shoes? Because I gave them away to someone who needed them more. We all do that. It stops us from forgetting what we really are. Is that why you came to King's Landing? To remind everyone? Everyone. It's hard enough job reminding myself. Well, I tell them no one's special, and they think I'm special for telling them so. Perhaps they're right. It would be comforting to believe that, wouldn't it? The gods sent you here to tempt me? I hope not. I had assumed you'd only come here to arrest me for that incident with the High Septon. An unacceptable way to treat the chosen representative of the gods in this world, wouldn't you say? Hypocrisy is a boil. Lancing a boil is never pleasant. Although they could have been more careful with the blade. The High Septon came to speak to me today. Doesn't want me to arrest you, he wants me to execute you. I wouldn't presume to know your thoughts on the matter. My thoughts on the matter are in line with your own. The High Septon's behavior was corrosive, as was his attitude. Having a man like that reside in the Sept eats away at the faith from the inside. So now he resides in the Red Keep dungeons instead. The faith and the crown are the 2 pillars that hold up this world. One collapses, so does the other. We must do everything necessary to protect one another. Aqui, podemos observar como uma figura da nobreza se dirige a um líder de um movimento herético.
Herético aqui, pois pregava que os líderes da igreja estavam corrompidos, devendo os religiosos se voltarem ao asceticismo, a vida simples, para purificar a igreja. Os líderes desses movimentos eram, normalmente, religiosos discordantes das lideranças do catolicismo. É claro, a fé do Seth em Game of Thrones não é o modelo perfeito da igreja católica medieval. Mas o modo como os pardais chegam ao poder, bem como suas motivações, são parecidas com tantos grupos heréticos da vida real. Vemos um nobre insatisfeito com a igreja por alguma razão, ver em movimentos heréticos, aqui já tendo alcançado a dimensão popular, uma alternativa que lhe seja mais aprazível do que a interpretação da igreja oficial. Com os pardais, podemos ver especialmente uma influência dos valdenses. Esses foram um grupo de hereges do século XII, época de multiplicação das heresias, que pregavam a pobreza absoluta e negavam a igreja romana, dizendo que ela era corrupta e desvirtuada, semelhante ao seriado. Outra heresia muito influente foi a dos cátaros, também no século XII, que se estendeu por mais de 100 anos, pregando que o mundo terreno havia sido feito pelo diabo e que toda a matéria era imperfeita. Outros movimentos heréticos incluem milenaristas, luciferianistas e mesmo os grupos flagelantes. Vamos ver agora uma cena em que outro tipo de heresia é praticada. Sansa, come here, little dove. My queen, What are you doing? praying. You're perfect, aren't you? Praying. What are you praying for? For the gods to have mercy on us all. Oh. On all of us? Yes, Your Grace. Even me? Of course, Your Grace. Even Joffrey? Joffrey is my... Oh, shut up, you little fool. Praying to the gods to have mercy on us all. The gods have no mercy, that's why they're gods. My father told me that when he caught me praying. My mother had just died, you see. I didn't really understand the concept of death, the finality of it. I thought that if I prayed very, very hard, the gods would return my mother to me. I was 4. Your father doesn't believe in the gods. He believes in them, he just doesn't like them very much. One for her. O que acabamos de ver, embora seja certamente possível, é um anacronismo. Muito dificilmente um nobre irá negar Deus, aqui representado pelo Seth. Essa prática será mais comum no século XVIII, centenas de anos após a Idade Média. Devemos sempre ter em mente que, ao assistir uma obra de ficção, ela não é um compromisso completo com a realidade. Aqui temos um exemplo disso. O mais provável, no medievo, é que o nobre não negasse Deus, sua existência ou sua fé nele, mas a interpretação passada pela Igreja, que se dizia universal e única representante da fé cristã, assim tornando-se um herege ou apoiando movimentos heréticos. Por ora, ficaremos por aqui. Espero que todos tenham tido bom proveito da aula e fiquem atentos. Vamos falar sobre outra forma de contradição do dogma da Igreja na próxima aula, as bruxas e a superstição. Tenham um ótimo dia e até a próxima!